seu amanhecer com Jesus faz toda a diferença. Bom dia, Pastor Mauro, bom dia a todas as famílias que estão nos acompanhando em mais um culto doméstico. Temos cultos nas quartas e nas sextas, às 18h30, no domingo, às 8 horas da manhã, temos a escolinha com as crianças, depois a escola dominical, e às 17h30 temos o culto à noite. Se você deseja falar conosco, entre em contato no número 6299095946. E todos sejam muito bem-vindos a mais um culto doméstico. Bom dia, amanheceu mesmo, irmã Ana Sara, e amanhecemos juntos em uma unidade de fé em torno de um mesmo objetivo. Graças a Deus pelo pão nosso de cada dia que é colocado sobre a mesa agora, pão natural juntamente com o alimento espiritual. Deus nos tem na palma da sua mão. Pronto, precisamos de que mais? Tem motivo ainda para dúvida? Não é possível. Nenhuma dúvida mais, né? Ele tem tudo o que você precisa. E mesmo se não tiver, pode criar o que for necessário. Estamos em uma sequência, em uma série. Ele pode fazer com que uma aranha teça uma teia e mantenha você longe de problemas. Como ouvimos no culto anterior. Se você não ouviu, volte depois e ouça o anterior. Pode fazer com que uma pequena pedra atinja um gigante e o derrube. Que coisa, né? Ele usou uma aranha, um inseto, inclusive um inseto peçonhento, né? Para tecer uma teia de aranha na boca de uma caverna onde estava um soldado ali, orando por um socorro. Ao invés de Deus colocar lá uma laje de concreto, ele colocou uma aranha para tecer uma teia ali para a proteção daquele soldado. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que fazer, como fazer, através de que fazer. Através de quem. O que a gente tem que pensar? Ele vai fazer agora como, quando, como, os meios que ele vai usar, quem ele vai usar, o que ele vai usar, não é problema nosso. A única coisa que eu devo fazer é crer e descansar que ele vai fazer. Bom, aqui ele usou um animalzinho, um inseto, melhor dizendo. Pode fazer com que uma pequena pedra atinja um gigante e o derrube. Olha a vantagem desse Golias ali sobre Israel. Couraça, escudo, até os pés era protegido, e uma lança muito grande. E para enfrentar Israel, para enfrentar o povo de Deus. Mas Deus pode fazer com que uma pequena pedra atinja um gigante e o derrube. Uma pedra só. Deus está no absoluto controle de tudo. A importância não estava naquela pedra, estava na mão de quem usou aquela pedra. Aquela pedra
foi atirada no ponto certo, exato. E aquela muralha caiu por terra. Não tem problema repetir. O segredo estava na pedra? Não. O segredo estava na mão de quem estava com aquela pedra, de quem usou aquela pedra, de quem atirou aquela pedra. Deus está no absoluto controle de tudo. Assim, saiba que a adversidade jamais se destinou a derrotá-lo. Ao contrário, destinou-se a levá-lo a progredir. Quando você tem um problema, é fácil pensar, isso é grande demais. Não consigo resolver, é muita coisa. Não, Davi, aquele menino ruivo que tinha experiências com Deus, quando ele olhou para esse gigante aqui, ele não se colocou ali de lado, tremendo, dizendo, mas esse problema é muito grande. Esse gigante é grande demais, eu não consigo resolver, é muita coisa. Não, Davi estava ali dizendo assim ao menino, dizendo assim, quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus Altíssimo? Quem é esse incircunciso? Davi desprezou aquilo. Às vezes você precisa de desprezar essa doença. Desprezar esse problema, é rir deste problema aí. Entenda, porém, que Deus nunca equipara o problema com o tamanho da pessoa. Ele equipara ao tamanho do seu destino, ao tamanho da sua fé. Este grande problema, a gente tem que dar graças a Deus quando se vê diante de um grande problema. Porque Deus está equiparando esse grande problema, não é ao seu tamanho físico, ao seu peso físico, à sua altura física, mas é ao tamanho do seu destino. Qual é o destino do filho de Deus, de uma filha de Deus? Assim, se você está enfrentando um grande desafio, mantenha-o na perspectiva certa. Perspectiva significa ponto de vista. Qual é o seu ponto de vista? Quando você se vê diante de um desafio como este aqui, qual que é o seu ponto de vista em relação às promessas de Deus? Qual é o seu ponto de vista em relação à Bíblia Sagrada, a esta mensagem, ao assim diz o Senhor? Qual é o seu ponto de vista? Mantenha-o no ponto de vista certo, na perspectiva certa. Não desanime. Sinta-se encorajado, encorajada. Levante dessa cadeira, levante dessa poltrona, levante desta cama, chute esse cobertor. Isso é apenas Deus preparando você para uma promoção maior, para um crescimento maior. Se você fugir dos seus problemas e ficar negativo e amargo, estará na verdade fugindo do seu destino. Estará apenas fugindo da sua vitória. Se aprender a avançar na direção do seu problema e encará-lo com fé, sabendo que Deus está no controle, sabendo que Ele pode se tornar o que você precisa, então estará correndo para o seu destino.
Não é interessante o fato de que, depois que Golias foi derrotado, não soubemos mais nada a respeito dele? Não é interessante isso? Morreu aqui, acabou aqui. A Bíblia não fala mais nada sobre Golias. E a Bíblia continua falando de Davi até o fim. Do pequeno Davi. Mas não é interessante o fato de que depois de que Golias foi derrotado, não soubemos mais nada a respeito dele? Golias foi criado para um propósito, ou para o propósito de Davi. Deus tinha um propósito na vida de Davi. E aquele gigante foi criado para o propósito de Davi. Aquele gigante que um dia nasceu, foi um bebezinho, cresceu, se tornou um adulto, se tornou aquele homenzarrão, aquele gigante. Tudo, desde o nascimento daquele homem, daquele bebê, Deus estava trabalhando no propósito da vida de Davi. O homem de Deus, o rei de Israel. Davi ainda criança, ainda menino. Davi venceu o urso, matou o urso, sozinho lá no deserto, cuidando das ovelhas de seu pai. Estrangulou o urso, estrangulou um leão e tomou a ovelha e trouxe de volta. Ele guardou isso como experiência. Quando Davi nasceu lá na casa de Jessé, antes nasceu esse Golias. O nascimento desse Golias já era Deus trabalhando no propósito de Davi. O maior desafio de Davi não foi o gigante, não foi o urso, não foi o leão e nem foi o Golias, foi Saul. O maior desafio que ele enfrentou. Mas tudo Deus estava preparando. Em tudo havia um propósito. Mas não é curioso, irmãos? Não é bom a gente ler a Bíblia assim? Acabou aqui a história de Golias, nunca mais. Ele cumpriu o propósito na vida de Davi, pronto, nunca mais falou. Claro, morreu. Claro, é que acabou, morreu. Os outros 4 fugiram de diante de Davi. Esse gigante foi criado para... Preste atenção nisso. Esse gigante foi criado para estabelecer Davi como um grande homem. Esse grande homem em estatura, grande em peso, grande em fama, foi criado para estabelecer Davi como grande homem. Do mesmo modo, os maiores desafios que você encontra são colocados no seu caminho para fazê-lo progredir, para fazê-lo crescer, para cumprir um propósito na sua vida. Mas é maravilhoso demais, né? Pensar que Deus cria, Deus permite, Deus cria. Deus permite. Mas tudo para o nosso bem, tudo para o nosso progresso. Eles estão lá, esses problemas, esses desafios, estão lá para que você possa mostrar
quem realmente é. Quando outras pessoas veem as bênçãos de Deus na sua vida, quando veem elevar-se acima da adversidade, quando o veem realizar seus sonhos concedidos por Deus, você honra a Deus e prova a unção dele na sua vida. Já falamos aqui muitas vezes, a fé que honra a Deus é honrada por Deus. A fé que honra a Deus é honrada por Deus. Um irmão me disse de uma maneira tão própria, num momento tão próprio, no momento que a gente precisava tanto ouvir isso. Um irmão me disse assim: pastor, o ministério que honra a Deus é honrado por Deus. A verdade, não é? O irmão não era me elogiando, não, fazendo um reconhecimento. Se o seu ministério tem honrado a Deus, ele está sendo honrado por Deus. E honrado por Deus é justamente quando enfrenta desafios que o próprio Deus permite. Adversidades que o próprio Deus permite. Então é aí, companheiro, pastor, que está nos ouvindo, nos acompanhando também. Companheiro, você vai ser mais forte, você vai ser mais animado, você vai trabalhar com muito mais graça, sabendo que você tem honrado a Deus, o seu ministério tem honrado a Deus. Então, quando outras pessoas veem as bênçãos de Deus na sua vida, quando o veem elevar-se acima da adversidade, situações que outros foram derrotados e você não foi, outros morreram e você não morreu, outros se acabaram, você não se acabou. Quando veio realizar, o ministério de realizações. Quais são os sonhos de um verdadeiro ministério? E quando as pessoas veem isto, estas vitórias concedidas por Deus, você honra a Deus e prova a unção dele na sua vida. Oh, isso traz um descanso. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Não cessamos de dar graças a Deus. Perspectiva certa. Ponto de vista certo. E é isto que nos mantém no campo de batalha, com coragem, com ânimo. Isso não é só para pastor, não. Isso é para todos os eleitos, todo o povo de Deus, todos os filhos de Deus. No nome de Jesus Cristo, nós nos alegramos. Creio que nosso ministério está honrando a Deus. Tem honrado a Deus durante todos estes anos. E agora estamos vendo Deus honrando o ministério. Mesmo nas piores situações, agora Deus honrando a sua fé. Mãe, esposa, pai, esposo, jovens, vocês têm honrado a Deus com a fé e Deus está honrando a fé de vocês, preparando tudo que vocês precisam, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós invocamos a bênção da saúde, da cura divina para todos os teus filhos. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu Louvado seja o teu nome.